Organização e porcionamento são atividades fundamentais para a gente reduzir o desperdício dentro das nossas cozinhas profissionais. Meu nome é Renata Cruz, eu sou fundadora do Foodness, que é um clube de conteúdo e conexão para empresários do mercado de alimentos e bebidas, e eu estou aqui a convite da Ajinomoto para a gente falar de ferramentas, estratégias e processos de gestão para melhorar os resultados do seu negócio. Quando a gente trabalha numa cozinha profissional ou quando a gente quer ganhar dinheiro vendendo comida, organização é fundamental. Organização ajuda a gente a ser mais eficiente na hora de produzir e também a reduzir desperdício. Imagina uma geladeira onde várias pessoas mexem, que não tem ordem nenhuma ou que não tem o lugar certo para cada coisa, o que vai acontecer? Eventualmente uma melancia vai parar em cima de um alho poró e esse alho poró vai virar desperdício. Eu vou ter 3, 4 litros de leite abertos porque eu não tenho o lugar certo para guardar os leites que estão abertos e isso tudo gera desperdício. Então, quando a gente trabalha no negócio, evitar desperdício é botar mais dinheiro no bolso. É fundamental que a gente trabalhe sempre muito organizado. Obviamente, a gente precisa capacitar e treinar a nossa equipe e criar processos que sejam fáceis e eficientes e que proporcionem no dia a dia bastante agilidade. Isso é fundamental também. Não adianta a gente criar processos super difíceis ou criar regras de organização que no dia a dia não funcionem. Então, para melhorar a organização da sua cozinha, eu recomendo que você envolva todo o seu time nisso também. E se você está começando e trabalhando sozinho, lembra de começar organizado para terminar organizado. Isso acaba virando uma cultura, um jeito de trabalhar, o que vai melhorar os seus resultados, melhorar a sua produtividade, ou seja, você vai produzir mais em menos tempo, com menos trabalho e vai garantir melhores resultados, tanto de produto final quanto de resultado financeiro. E quando a gente fala de organização, a gente traz aqui um tema muito importante que é porcionamento. Porcionamento, já eu entro mais profundamente nisso, mas é a gente criar um pré-preparo. Então eu já deixo o meu produto porcionado para a quantidade que eu preciso. Então se eu tenho uma mistura seca de bolos, por exemplo, eu vendo bolos e eu vou fazer uma mistura seca desses bolos, eu já posso deixar todos os secos misturados. Então eu vou deixar a farinha, o açúcar e o chocolate em pó já porcionados num saquinho e aí eu tenho que bater um bolo, eu pego esse saquinho, ele já está porcionado. Isso agiliza o meu trabalho. Certo? Da mesma forma, isso pode ser feito com várias coisas. Eu tenho um tanto de bacon que vai numa receita, eu já corto esse bacon, já deixo ele porcionadinho. Eu tenho um filé de frango que vai num prato, vai num PF, eu já tenho arroz e feijão, farofa prontos e depois eu já vou deixar esse filé de frango filetado, porcionado e posso até deixar já temperado nesse porcionamento com os produtos da Ajinomoto, por exemplo. Mas esse porcionamento vai facilitar a minha vida, me garante organização e me garante agilidade. Certo? E aí quando a gente fala de organização e porcionamento, eu trouxe aqui alguns itens muito básicos. A primeira coisa, como eu falei, é a gente ser obcecado por limpeza e organização. Quando as coisas estão no seu lugar, fica muito mais fácil da gente encontrar, da gente trabalhar e da gente se relacionar com todo mundo que divide espaço com a gente nas nossas áreas de trabalho. Então eu recomendo que vocês deixem sempre lugares pré-estabelecidos. Então as nossas formas ficam sempre na prateleira, no segundo andar dessa prateleira. Todas as nossas espátulas ficam grudadas aqui num ímã na parede. Todo o nosso leite ou toda a parte de laticínios fica na porta 1 da geladeira. Você pode até criar etiquetas que facilitam muito essa organização. E depois você traz isso como uma forma de agir, como uma mentalidade da equipe. E aí, se o negócio é seu, essa organização precisa começar em você. Isso é muito importante. Segundo item que eu separei aqui é fluxo de produção. O que significa isso? É a gente fazer um planejamento antes de começar a trabalhar. O que eu tenho que produzir naquele dia, quais são os equipamentos que eu vou utilizar, é gastar um pouquinho de tempo no planejamento para o nosso dia fluir mais. E sempre que a gente faz esse planejamento de produção, a gente ganha em eficiência e a gente reduz o risco de desperdício, seja porque a cozinha está uma zona, está bagunçada, seja porque tenho duas pessoas executando a mesma tarefa. Quando a gente faz um plano de ataque dentro de
uma cozinha profissional, é o nome que a gente dá para esse fluxo de produção, a gente já pensa, por exemplo, todo mundo que vai precisar de cebola em todas as praças. E a gente pega uma pessoa, normalmente a que tem menos experiência, porque ela precisa ganhar agilidade em corte. Eu tenho as pessoas com mais experiência executando tarefas mais complexas e mais difíceis, e ela vai picar cebola para todas as praças que vão precisar de cebola naquele dia. Então isso reduz o meu tempo de produção e reduz também o risco de eu ter duas pessoas experientes gastando tempo fazendo a mesma tarefa, ou seja, picando cebola, tá bom? Então a gente ganha agilidade quando a gente coloca esse fluxo de produção, a gente entende, a gente coloca o planejamento no nosso dia a dia. Quando a gente entende, quando a gente desenvolve esse fluxo de produção, gasta tempo, investe tempo planejando o que a gente vai executar. Tarefa bastante simples, que demanda normalmente de 15 a 20 minutos dentro da cozinha, logo que a gente chega, logo que a gente começa a trabalhar, e ela pode ser feita ou pode ser passada tanto para um caderno, onde fica todo o meu plano de produção do dia, ou também para uma lousa. Se eu tenho mais pessoas trabalhando comigo, você pode usar uma lousa como apoio para você deixar todas as atividades e a ordem de prioridade dessas atividades. Isso também é muito importante. E a gente tinha um hábito dentro da nossa cozinha profissional, eu tive buffet por muitos anos e a gente tinha várias praças de trabalho, que a gente pegava essas canetas de lousa branca e escrevia no próprio azulejo. Então o azulejo virava a nossa mini lousa em cada praça. Isso era muito bom, muito ágil, muito simples de limpar e garantia que todo mundo sabia a prioridade e o que precisava fazer na ordem. Isso é muito legal e coloca todo mundo nesse ritual de organização. O próximo passo aqui que eu coloquei para organização e porcionamento é receituário. A equipe precisa ter acesso fácil às receitas do negócio e a gente precisa ter clareza que todo mundo precisa trabalhar com padrão. O padrão é fundamental tanto para a gente ganhar dinheiro, ou seja, porque eu sei que a minha ficha técnica está sendo obedecida e todo mundo está fazendo do mesmo jeito, gastando a mesma coisa em ingrediente, em dinheiro, e também eu consigo garantir a qualidade, o que meu cliente está recebendo. Se você se colocar no lugar do cliente, você provavelmente já foi em algum lugar que você gostou muito e na segunda visita você falou, não estava tão gostoso quanto da primeira vez. Aquela desculpa, não, mas o cozinheiro da noite é melhor que o cozinheiro do dia. Isso não pode acontecer dentro de uma cozinha profissional. Então o que a gente precisa é padronizar, e padronizar a receita exige receituário. Então, descrito exatamente quais são todos os ingredientes, quantidade dos ingredientes e o modo de preparo. Nada de cozinhar na mão ou cozinhar no olho, já sei, já tenho experiência, o meu feijão fica melhor do que o do outro, melhor que o da receita. A casa precisa ter um padrão. E aí você também garante a possibilidade de evitar desperdício e de crescer com consistência. Ou seja, eu tenho mais pessoas dentro da minha cozinha executando aquilo que antes eu fazia sozinha. Por quê? Porque eu tenho um processo para que as pessoas consigam replicar de forma igual a que eu faço. Combinado? Então, receituário é fundamental, tanto para redução de desperdício, ou para ganhar mais dinheiro e para garantir o padrão e qualidade do produto que você quer entregar para o seu cliente. Próximo passo é pré-preparo. Depois que eu fiz o meu fluxo de produção, eu tenho o meu receituário claro, eu vou deixar pré-preparado tudo aquilo que eu preciso para trabalhar no dia. Então eu vou montar a minha praça. Então se eu tenho ali uma praça de saladas, eu já vou cortar o meu tomate, eu já vou deixar o meu molho pronto na bisnaguinha para facilitar a minha operação, a minha montagem dos pratos. Se eu vendo PF, eu já vou deixar o meu arroz pronto, o meu feijão pronto, e eles ficam ou em canudos em banho-maria, ou eu tenho muita facilidade para esquentar, eles esquentam de forma muito simples. Já vou deixar minha farofa, meu vinagrete prontos, eu não preciso fazer na hora que sai o prato. Então tudo isso a gente chama de pré-preparo. E o pré-preparo vem depois da organização, depois do fluxo e com clareza do receituário. Aí eu executo o meu pré-preparo e monto a praça de trabalho, já deixando tudo à minha mão, tudo que eu vou precisar muito fácil de alcançar e também já pronto. Se eu for picar o meu vinagrete na hora que marcha um prato, eu vou demorar para entregar esse prato para o cliente. E aí eu vou perder em receituário, perder em padrão. Isso vai influenciar a percepção que o cliente tem da qualidade do meu prato ou produto, ou até a qualidade do corte, porque quando eu faço as coisas correndo, eu não tenho nada porcionado, eu não tenho nada pré-preparado, eu acabo fazendo diferente do que deveria ser feito.
E aí a gente entra no porcionamento, que foi aquele exemplo que eu dei no começo, que é já deixar o frango filetado no peso certo, com o tempero pré-pronto, eu já deixar a minha porção de bacon que eu uso no hambúrguer, especialmente para proteínas. As proteínas são os itens que têm custo mais alto dentro de um negócio. Então eu não posso deixar para filetar um frango, cortar uma carne, separar um peso de picadinho na hora da execução. Eu preciso fazer isso antes. Então, machon estrogonofe, eu já tenho o arroz pronto, eu tenho a batata palha pronta e eu vou pegar o meu filé mignon picadinho, que está separado num saquinho, a vácuo ou num saco de picotar, vou grelhar, vou cozinhar esse filé, vou botar os molhos e aí eu já tô com esse estrogonofe pronto para sair. Mas o meu item mais caro, a minha proteína, ela já está porcionada, para não correr o risco, o Zé bota 230, a Maria põe 180 e aí eu tenho uma quebra de padrão, um desperdício e uma falta de controle financeiro dentro do meu negócio também. Então o porcionamento ele é fundamental. Se você vai começar a fazer o porcionamento, eu recomendo que você comece pelos itens mais caros, mais representativos da sua operação e depois vá levando isso para tudo que é possível. O porcionamento te garante uma agilidade muito boa e uma redução de desperdício também bastante eficiente. Por último, eu separei aqui uma dica que eu adoro, sempre que a gente vai padronizar montagens dentro de clientes, e aí eu tô falando da parte de montagens de pratos, porque eu já tenho a minha ficha técnica certinha, eu sei exatamente o quanto tem que ir naquela montagem de prato, e aí eu uso um recurso que são os copinhos medidores, ou conchas ou colheres que garantem uma padronização na montagem. Eu já tenho esse custo pré-determinado, eu já tenho o peso e a medida que vai nesse copinho na minha ficha técnica, eu só uso esses copinhos aqui para garantir agilidade na montagem do prato. Então eu dei um exemplo para vocês do estrogonofe, por exemplo. Então deixei minha carne porcionada, o meu arroz está pronto, a minha batata palha está pronta. Na hora de montar, a minha carne já estava pronta, então eu garanto que isso está no padrão. Agora, e o arroz que está pronto e a batata palha que está pronta? O que eu vou fazer? Olha que interessante, olha que simples. Aqui eu tenho copinhos medidores, certo? Que você não vai usar para nada que seja xícara, gramas, nada disso. Para isso a gente usa balança na ficha técnica. Aqui eu vou usar isso só para montagem. Então, ao invés da Maria montar o arroz de um jeito, o João montar de outro, eu montar de outro, a gente vai combinar que o arroz vai sempre nesse copinho maior. Então eu vou pegar o arroz que está pronto, quente, vou encher esse copinho e vou colocar no prato. Então a porção de arroz que vai no prato está padronizada, garantindo redução de desperdício e garantindo que aquilo que eu previ na minha ficha técnica está realmente acontecendo. Então eu posso até comprar vários, o que eu faço aí nessas lojas de R$ 1,99, comprar vários kits desses e aí eu já deixo nas praças. E aí aqui, por exemplo, esse pode ser o de batata palha, ou eu posso ter um outro igual a esse para batata palha. Isso fica padronizado. Para o meu PF eu deixo definido que esse é o de arroz, que esse é o de feijão, que esse é o de farofa e também o de vinagrete. E aí eu compro várias unidades e garanto que a montagem do meu prato vai estar sempre saindo exatamente igual. Isso melhora, de novo, a percepção do meu cliente, a sensação de qualidade, de segurança, que ele recebe sempre a mesma coisa, e aí eu crio uma recorrência, né, uma confiança, ele pode confiar porque ali ele sempre recebe a mesma coisa, não tem surpresa. E também eu trabalho uma redução de desperdício, uma redução de custo muito importante com essa padronização. Isso vai aparecer também no nosso CMV real, como a gente viu no outro conteúdo. Quando eu não tenho desperdício, eu controlo melhor o meu CMV real. Então, se você trabalha, quer trabalhar ou tem um negócio de alimentação, lembra que organização, porcionamento e controle de padrão são fundamentais para você melhorar a percepção de valor do seu cliente, para você reduzir desperdício e, por consequência, ganhar mais dinheiro no final do mês.